A cada dia que passa, a sensação é de que a SAF do Vasco está parada no tempo. Enquanto outros clubes do futebol brasileiro estão avançando, se reestruturando, recebendo investimentos milionários e se projetando para um futuro mais sólido e competitivo, o torcedor vascaíno continua preso numa eterna espera. E o pior, sem resposta clara, sem rumo definido, sem saber de verdade o que vai acontecer com o futuro do clube. É como se todo mundo tivesse conseguido pegar o trem certo, menos o Vasco da Gama. O trem passou, ficou para trás, e agora a gente tá ali na estação, esperando o próximo, sem saber se ele vai chegar. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa questão que tira o sono da torcida cruz-maltina, tem outro assunto urgente que mexeu com os bastidores do clube nos últimos dias. Estamos falando do garoto Ryan, cria da base, joia do Vasco, um dos nomes mais promissores dessa nova geração. Muita especulação, muito falatório, principalmente por causa do interesse de um dos maiores clubes do futebol árabe, o Al Hilal, que vem fazendo pressão, inclusive com campanha da torcida, para levar o atacante já na próxima janela. Só que o que a gente vai trazer aqui vai além da especulação de venda. Tem uma decisão já tomada dentro do clube, e não é sobre a negociação do atleta, e sim sobre sua liberação, ou melhor, a não liberação, para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que acontece entre o fim de setembro e o mês de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol já tinha o nome de Ryan praticamente certo na lista dos convocados para essa competição, ainda mais depois da grande atuação dele no Campeonato Sul-Americano da categoria no começo do ano. Jogando como falso 9, com intensidade, técnica e muita personalidade, ele foi destaque da seleção Sub-20, ganhou moral e estava cotadíssimo para defender o Brasil no Mundial. Mas o cenário mudou completamente. E essa mudança começou a acontecer quando Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Vasco. Até ali, o plano do clube era claro: valorizar o Ryan no time profissional, dar minutagem, projetar o garoto e abrir caminho para uma venda rentável na metade da temporada. Por isso, inclusive, o Vasco liberou o jogador para disputar o Sul-Americano no início do ano. Tudo pensado estrategicamente. O contrato foi renovado, o planejamento estava traçado. O clube queria usar a seleção de base como vitrine. Só que a chegada do Diniz virou tudo de cabeça para baixo. O Ryan, que era visto como uma promessa, um jogador em formação, passou a ser tratado como realidade. Se tornou uma peça fundamental no esquema do novo treinador, um jogador que caiu nas graças do comandante e virou praticamente intocável no elenco principal. A ponto de o próprio Diniz ter pedido à diretoria: negociem quem for necessário, menos o Ryan. A ordem foi direta. E se o técnico já não queria abrir mão do garoto numa possível venda, imagine liberá-lo por quase um mês para defender a seleção de base. E é exatamente esse o ponto. A Copa do Mundo Sub-20 acontece num período crucial pro Vasco. Entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, o time vai estar envolvido em decisões importantes, inclusive nos duelos das semifinais da Copa do Brasil, caso consiga passar pelo Botafogo nas quartas. Então, como é que o clube vai abrir mão de uma das suas principais peças justo nessa reta decisiva? A resposta já está dada. Não vai abrir. O Ryan não será liberado para a seleção. E isso foi confirmado por gente de dentro da CBF, inclusive pelo coordenador das categorias de base da seleção, Branco. Ele reconheceu publicamente que está difícil convencer o Vasco a liberar o atacante, e que, nesse momento, a decisão está nas mãos do clube. O técnico Ramon Menezes, que comanda a seleção Sub-20 e conhece bem o ambiente do Vasco, até tentou um contato direto com Fernando Diniz para tentar viabilizar essa liberação. Mas o Diniz foi firme. O jogador é essencial pro time e vai continuar à disposição do elenco cruz-maltino. Então, é isso. Martelo batido. O Vasco não vai ceder o Ryan. A prioridade é o clube, é a temporada, é o projeto esportivo. E por mais que isso possa gerar certo desconforto com a CBF, não há nenhuma obrigação do Vasco em liberar um jogador para uma competição de base que não é considerada oficial no calendário da FIFA. A decisão está dentro do que é permitido e, mais do que isso, está alinhada com o que o clube acredita ser o melhor caminho.
Agora, voltando à pauta que vem incomodando, frustrando e até revoltando o torcedor, a situação da SAF. Enquanto o Vasco empaca, os rivais seguem avançando. O Botafogo, por exemplo, mesmo enfrentando problemas sérios com a gestão de John Textor e sua empresa Eagle Holding, conseguiu se articular. O norte-americano já tem um novo acordo praticamente fechado com o empresário grego Evangelos Marinakis, o mesmo que, tempos atrás, demonstrou interesse em adquirir o controle do Vasco. Sim, aquele mesmo nome que surgiu lá atrás com força, assinou nada, começou conversas, mas que por algum motivo misterioso, ou talvez nem tão misterioso assim, foi deixado de lado. E agora? Está prestes a entrar de cabeça no comando do Botafogo. A negociação é simples. Marinakis compraria a parte majoritária do Botafogo e deixaria Textor como sócio minoritário. O clube passaria a fazer parte da rede multiclubes do grego, que já controla o Olympiacos, da Grécia, o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Rio Ave, de Portugal. O investimento seria pesado, imediato, com projeções ambiciosas. E aí vem a provocação: se com Textor o Botafogo já vinha crescendo, imagina agora com Marinakis no controle? É outro nível de gestão, é outro perfil de investidor. E o Vasco, que poderia ter sido parte desse projeto, ficou olhando de longe. E como se não bastasse o Botafogo, agora é o Fluminense que entra com tudo nesse jogo das SAFs. Ontem mesmo, na sede das Laranjeiras, aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo onde foi apresentada a proposta oficial de uma SAF tricolor, que será comandada por um fundo de investimentos liderado por grandes empresários ligados ao clube. A estimativa inicial? Um investimento de quase 7 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Você ouviu certo, 7 bilhões. Isso mesmo. Um Fluminense que, segundo seu próprio presidente, Mário Bittencourt, já é financeiramente estável, sem dívidas emergenciais, sem risco de falência, mas que agora busca dar um salto de competitividade. Um clube que não precisa da SAF para sobreviver, mas quer a SAF para crescer, competir no topo, brigar de igual para igual com os maiores. E aí o contraste fica evidente. Os rivais se organizando, recebendo aportes bilionários, montando elencos fortes, estruturando categorias de base, investindo em centros de treinamento, e o Vasco, estagnado. Preso num limbo político e administrativo. Sem SAF, sem investimento, com uma dívida que continua pesando e com reforços que, na maioria das vezes, não conseguem dar conta do recado. E isso não é culpa exclusiva da atual gestão, claro. Mas é inevitável pensar, será que o presidente Pedrinho, por mais bem-intencionado que esteja, não chegou tarde demais? Ele tem um projeto de reconstrução que lembra muito o que o Bandeira de Melo fez no Flamengo anos atrás. Um plano de reerguer o clube com austeridade, pés no chão, reequilibrar as contas para colher frutos lá na frente. Só que o futebol brasileiro de hoje não é mais o mesmo de 10 anos atrás. A velocidade com que os clubes se transformam com a chegada das SAFs é brutal. O que antes levaria 10, 15 anos, agora acontece em uma temporada. E é essa urgência que o torcedor sente. O vascaíno olha pro lado, vê o rival de General Severiano sendo comprado por um magnata grego, o Fluminense projetando bilhões em investimento, o Flamengo nadando em dinheiro, e o Vasco, que foi um dos primeiros a entrar nesse processo de SAF. Agora parece ser o último a colher os frutos. E é justamente essa frustração que está cada vez mais viva dentro do torcedor. Não dá para ignorar o sentimento de impotência ao ver o Vasco ficar para trás, mesmo tendo sido um dos primeiros clubes a se tornar SAF no Brasil. Era para estar na dianteira, colhendo resultados, contratando melhor, se estruturando de forma profissional, mas a realidade é outra. A parceria com a 777, que no papel parecia promissora, desandou, virou uma crise institucional, judicial e administrativa que até hoje empurra o clube para a incerteza. E aí, quando se esperava que a nova gestão viesse com uma solução definitiva, um novo investidor, um novo rumo, tudo ficou em modo de espera. E aí entra o discurso do Felipe Carregal, um dos nomes fortes da atual administração vascaína, que veio a público tentar explicar essa demora toda na busca por um novo parceiro.
Ele afirma que existe um movimento político dentro do clube que está tentando apressar as coisas, gritando: vende logo, passa pra frente, fecha com qualquer um, mas que, segundo ele, esse tipo de pressão não ajuda. Ele diz que são as mesmas pessoas que ajudaram a construir o acordo com a 777 e que agora, por conveniência, querem resolver tudo no grito, como se SAF fosse algo que se faz do dia para a noite, em qualquer balcão, com qualquer proposta. A fala dele é interessante porque traz um ponto importante: o Vasco hoje não quer mais repetir os erros do passado. Segundo Carregal, a forma como a antiga diretoria correu atrás da 777, oferecendo o clube como se fosse um produto de prateleira, anunciando quase que num classificado de jornal, desvalorizou a marca, enfraqueceu a imagem do clube e resultou em um contrato que, no fim das contas, se mostrou desequilibrado. E aí, nessa nova fase, a ideia é inverter a lógica. Não é o Vasco que vai correr atrás de investidor, é o investidor que precisa enxergar valor no Vasco. É ele que tem que bater na porta e mostrar que está disposto a fazer um projeto sério, com números claros, com compromisso a longo prazo e com respeito à história do clube. Só que essa visão, por mais sensata que pareça, esbarra em um fator que ninguém dentro de São Januário pode ignorar: o tempo. O tempo está correndo, e cada dia sem definição é um dia perdido. Cada temporada sem investimento é uma janela desperdiçada. Enquanto isso, os rivais vão disparando. O Vasco, infelizmente, não tem mais o luxo de esperar indefinidamente. E não adianta vir com a ideia de que nenhuma proposta oficial chegou até agora, como o próprio Carregal admitiu, porque isso só aumenta a angústia da torcida. Como assim ninguém fez uma proposta concreta? Como assim, até hoje, nenhum investidor bateu na porta com um projeto real, com números, com compromisso? E aí a dúvida começa a crescer. Será que o mercado não enxerga valor no Vasco? Ou será que a postura do clube está espantando os interessados? Porque, veja bem, existe uma diferença enorme entre ter cautela e ter paralisia. Ser criterioso é fundamental, ainda mais depois da experiência frustrada com a 777. Mas ficar parado, esperando que o investidor dos sonhos apareça do nada, sem articulação, sem uma postura mais ativa, pode ser um erro estratégico. O futebol hoje é negócio. É contato, é rede, é negociação. Se o clube não se mexe, outros se mexem no lugar. E a verdade é que os concorrentes estão se movimentando com uma velocidade assustadora. O caso do Fluminense mostra isso. O clube não está quebrado. Não está em estado terminal. Mas se antecipou. Estruturou uma proposta, construiu um fundo com gente do mercado, gente forte, com poder real de investimento, e agora está prestes a entrar numa nova fase da sua história. Não é desespero, é visão de futuro. É saber que o futebol de hoje exige grana, exige estrutura, exige gestão de alto nível. E isso só se alcança com aporte, com profissionalismo, com estratégia. Enquanto isso, no Vasco, a gente continua preso em debates internos. Numa guerra política que nunca termina. Um lado querendo empurrar a SAF de qualquer jeito, o outro travando tudo com medo de repetir os erros. No meio disso, um presidente que tem boas intenções, que quer resgatar o clube pela base da responsabilidade fiscal, mas que talvez esteja tentando fazer isso na década errada. O futebol de hoje é movido à velocidade, e quem não acompanha o ritmo fica para trás. A paciência do torcedor está se esgotando. E com razão. O time continua com carências claras. A cada temporada, precisa fazer malabarismo para montar um elenco minimamente competitivo. E quando finalmente surge uma joia da base, como é o caso do Rayyan, a pressão externa já começa: vendam, negociem, aproveitem enquanto o valor de mercado está alto. E aí o clube se vê encurralado entre manter o jogador para tentar resultados esportivos ou negociar rápido para aliviar as finanças. E isso tudo é reflexo direto da falta de estrutura, da falta de planejamento a longo prazo, da ausência de um projeto sólido de SAF que, até agora, não saiu do papel. E é aqui que entra o sentimento de oportunidade perdida. O Vasco foi um dos primeiros clubes a anunciar a transição para a SAF. Saiu na frente. Parecia que ia deslanchar, virar referência,
abrir novos caminhos. Mas no meio do caminho, tropeçou, caiu, e agora vê os outros ultrapassando com folga. E o mais triste é ver que o torcedor, que apoiou tanto essa mudança, agora se vê desamparado. Sem clareza, sem transparência, sem saber quando, e se, vai chegar um novo investidor. A gente não pode mais romantizar o atraso. O Vasco precisa se reinventar, precisa se mexer, precisa sair dessa paralisia. E isso não significa aceitar qualquer proposta. Não significa repetir os erros da 777. Mas significa agir, negociar, se posicionar no mercado como um clube atrativo, com história, com torcida, com um potencial gigantesco que pode sim ser explorado por um investidor sério. O torcedor não quer promessas, quer movimentos concretos. Quer saber que existe um plano real. Quer ver o clube competitivo de novo, brigando no alto da tabela, disputando títulos, revelando e mantendo talentos. A gestão atual precisa entender que boa intenção não segura jogador, não paga salário, não traz reforço. Boa intenção sem execução é só frustração. E é isso que o Vasco está acumulando nos últimos anos, frustrações. Sonhos interrompidos, projetos que não saem do papel, promessas que não se cumprem. E enquanto isso, o tempo segue passando, e o futebol brasileiro segue mudando, girando em uma velocidade que não espera ninguém. E o Vasco? O Vasco precisa decidir se vai correr atrás ou continuar parado, olhando os outros crescerem. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto está abalando o futebol carioca e deixando a torcida do Flamengo em estado de choque. Fontes ainda não confirmadas, mas altamente confiáveis, dão conta de que Pedro, o craque rubro-negro, estaria de malas prontas para o Vasco da Gama. A notícia, ainda cercada de mistério e ansiedade, já corre pelos bastidores e promete gerar um dos maiores capítulos de traição da história recente do futebol carioca. Pedro, conhecido por suas jogadas decisivas e por carregar o Flamengo nas costas em momentos cruciais, seria a grande aquisição do Cruz Maltino. Segundo rumores, o atacante já teria sinalizado positivamente para a diretoria vascaína e estaria apenas aguardando os detalhes finais do contrato para oficializar a transferência. A movimentação, caso se confirme, mexeria profundamente com o clima entre os rivais, especialmente porque envolve a saída de um jogador que conquistou corações e títulos no Maracanã. O que mais provoca burburinho é a maneira como tudo teria se desenrolado. Fontes indicam que conversas discretas vinham acontecendo há semanas, com representantes de Pedro e do Vasco mantendo o máximo sigilo. Do outro lado, no Flamengo, ninguém parecia antecipar o movimento. A torcida rubro-negra, ao tomar conhecimento do possível acordo, reagiu com uma mistura de incredulidade e revolta. Nas redes sociais, o nome de Pedro virou tendência, acompanhado de hashtags carregadas de frustração e acusações de traição. Enquanto isso, no Vasco, a expectativa é completamente oposta. A diretoria e parte da torcida já comemoram antecipadamente a chegada do atacante, imaginando como sua presença pode transformar o time. Se a negociação realmente se concretizar, Pedro não apenas reforçaria o setor ofensivo do Cruz Maltino, mas também mexeria com a rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco, reacendendo clássicos com um tempero de drama e emoção que promete movimentar os próximos meses. Ainda não há detalhes oficiais sobre valores, duração de contrato ou data de apresentação, mas a simples possibilidade já provoca palpitações entre torcedores e jornalistas. A pergunta que fica no ar é clara. O Flamengo vai conseguir segurar o jogador ou Pedro realmente cruzará a linha da rivalidade, deixando o Urubu para vestir as cores do Vasco? Uma coisa é certa, se tudo se confirmar, estamos diante de um dos capítulos mais quentes do futebol carioca nos últimos anos, com direito a traição, surpresas e muita emoção. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.